Furtado sempre com a gente aqui no nosso Band News Station. O Dr. Álvaro hoje vai falar sobre a cólera, uma doença que desde 2006 não era registrada, mas agora voltou a ser no Brasil. Dr. Álvaro hoje, excepcionalmente gravado. Bom dia, doutor. A gente brinca, Barão Ivan, que o infectologista não tem um dia de paz no nosso país, né? Cada hora, doenças que estavam ali guardadinhas dentro de uma gaveta voltam a aparecer e nos preocupar com relação à saúde pública, né? Então, recentemente, depois de quase 18 anos, a gente teve a descrição lá em Salvador de um caso autóctone, ou seja, essa pessoa não viajou e não adquiriu essa doença em outro país do mundo, mas no nosso próprio país, que foi uma doença chamada cólera, né? A cólera é causada por uma bactéria, o Vibrio cholerae, que pode causar um quadro gravíssimo de diarreia, né? Aliás, com caso de óbito associado, né? Não foi a situação desse paciente, ele está bem, mas isso nos traz um olhar de atenção por essas doenças transmitidas por alimentos, transmitidas por alguns peixes, animais, né? Essa bactéria pode circular em alguns animais do ciclo aquático, aí, crustáceo. Então, uma atenção redobrada, porque quando você começa a ter caso novamente, abre a possibilidade de expansão de doença no local do Brasil e do mundo, né? Que a gente não estava tendo mais caso de cólera, né? Lembrar que existe tratamento para cólera, introdução de antibiótico, que pode ser feita bem rapidamente depois do diagnóstico, né? A gente não estava pensando mais nessa possibilidade. Então, de novo, nesse mundo globalizado, aquecimento, má conservação de alimentos, né? Tudo isso, a gente já tem um exemplo da dengue, que vem acontecendo esses surtos pelo mundo, inclusive no nosso país, de como mudança climática, saneamento básico é muito importante para o nosso país. A prevenção de cólera é saneamento básico. E à medida que a gente tem um mundo que urbaniza, que as pessoas acabam entrando em contato com alimentos e uma urbanização desenfreada, queda de saneamento básico, isso pode fazer ressurgir algumas doenças e está aí o exemplo da cólera, mais uma lista, na lista das doenças para a gente prestar atenção com relação aos próximos anos, próximos meses e com certeza também o aquecimento global pode estar influenciando no surgimento de inúmeras doenças, incluindo doenças diarreicas. E um detalhe importante com relação à prevenção da cólera é a questão de cuidados com alimentos, especialmente frutos do mar. Então, acho que fica a seguinte lição para quem está ouvindo a gente: cozimento adequado, onde você compra alimentos, higienização das mãos, conservação dos alimentos nesses dias quentes. Então, é muito importante que a gente tenha um ritual quando a gente compra alguns alimentos, com relação à prevenção desses desfechos, né? Então a pessoa vai lá na feira, compra, às vezes até alguns frutos do mar, então tem que ter muito cuidado com relação à conservação desses alimentos, o consumo adequado, depois que faz todo o processo do cozimento, para realmente ser uma estratégia de proteção. A gente não tem uma vacina, né, disponível para cólera, até porque o momento epidemiológico não pede isso, apesar de ter algumas vacinas disponíveis a nível comercial para alguns países do mundo, mas essa atenção especial com conservação de alimentos é muito importante na prevenção da cólera. Muito bem, dicas fundamentais. Aqui, doutor Álvaro sempre trazendo informações para a gente, como ele falou, né, coisas que a gente imaginava que já estavam, enfim, afastadas, que a gente poderia nunca mais ter no nosso país, mas infelizmente as coisas voltam. Doutor Álvaro Furtado volta na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, ou em edição extraordinária na Band News FM.